Título 4 do Regime Disciplinar Capítulo I dos Deveres. Art. 128. São deveres do servidor, e exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Segunda, ser leal à instituição a que servir. Terceira, observar as normas legais e regulamentos. Quarta, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. V. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, as requisições para a defesa da fazenda pública. Sexta, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Sétima, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Oitava, guardar sigilo sobre assunto da repartição. Nona, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. X. Ser assíduo e pontual ao serviço. X. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Capítulo 2. Das proibições. Art. 129. Ao servidor é proibido, e, ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Segunda, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Terceira, recusar fé a documentos públicos. Quarta, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. V. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Sexta, coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Sétima, manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Oitava, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Nona, participar da gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou comércio, e nesta condição transacionar com o poder público municipal, exceto quando se tratar de concorrência pública. X. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas municipais, salvo quando tratar de benefício previdenciário ou assistencial de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. X. Receber propina, comissão presente ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 12. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. 13. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 14. Proceder de forma desidiosa. 15. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 16. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 17. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e horário de trabalho. Capítulo 3 da acumulação. Art. 130. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Primeiro, a proibição de acumular estender-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Segundo, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Art. 131. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Capítulo 4 das responsabilidades. Art. 132. O servidor responde administrativa, civil e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições. Art. 133. A responsabilidade administrativa resulta de ato ou omissões que transgridam o cumprimento dos deveres, atribuições e responsabilidades que as leis e os regulamentos cometam ao servidor, e não será ilidida pelo ressarcimento do dano.
Art. 134. A responsabilidade civil do servidor municipal decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo à Fazenda Municipal ou a terceiros, mesmo quando não em exercício de suas funções, utilizando-se indevidamente de bens pertencentes ao município. Primeiro, o servidor que, nessa qualidade, dolosa ou culposamente causar danos a terceiros, responderá perante a Fazenda Municipal, em ação regressiva, proposta depois de prolatada a decisão judicial, da qual não caiba nenhum recurso, que houver condenado a Fazenda Municipal a indenizar os terceiros prejudicados. Segundo, se o prejuízo resultar de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento ou entradas, nos prazos legais, o servidor será obrigado a repor a importância respectiva de uma só vez, independentemente de outras cominações legais, estatutárias ou regulamentares. Art. 135. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao servidor, nesta qualidade. Capítulo V das penalidades. Art. 136. São penalidades de disciplinares, e advertência escrita, segunda, suspensão, terceira, demissão, quarta, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, v. destituição de cargo em comissão, sexta, destituição de função de confiança, sétima, destituição do cargo de diretor escolar. Art. 137. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Art. 138. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 129, inciso I a sétima, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Art. 139. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 30 dias. Primeiro será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, interrompendo a penalidade uma vez cumprida a determinação. Segundo, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 30% por dia, de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Art. 140. As penalidades de advertência e de suspensão, bem como a sua conversão em multa, terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticando nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento do registro da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Art. 141. A demissão será aplicada nos seguintes casos: I. Crime contra a administração pública. Segunda, abandono de cargo. Terceira, inassiduidade habitual. Quarta, improbidade administrativa. V. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. Sexta, ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Sétima, aplicação irregular de dinheiros públicos. Oitava, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Nona, corrupção. X, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. X, transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 129. Art. 142. Verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Primeiro, provada a má-fé, perderá o cargo na esfera municipal e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Segundo, na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos empregos ou função exercido em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Art. 143. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único.
Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 46 será convertida em destituição do cargo em comissão. Art. 144. A demissão ou destituição do cargo em comissão, nos casos dos incisos 4ª, 7ª, 8ª e 9ª do artigo 141, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Art. 145. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 129, incisos 8ª e x, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal, pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 141, incisos I, 4ª, 7ª, 8ª e 9ª. Art. 146. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, exceto em caso de greve de categoria. Art. 147. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 45 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses, exceto em caso de greve da categoria. Art. 148. O ato da imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal à causa da sanção disciplinar. Art. 149. As penalidades disciplinares serão aplicadas, e pelo prefeito municipal, pelo presidente do Legislativo Municipal, e pelos dirigentes de autarquias e fundações municipais, quando se tratar das penalidades previstas nos incisos 3ª, 4ª, v, 6ª e 7ª do artigo 136. Segunda, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de penalidades previstas nos incisos I e 2ª do artigo 136. Art. 150. A ação disciplinar prescreverá, e em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargos em comissão, segunda em 2 anos, quanto à suspensão, terceira em 180 dias, quanto à advertência. Primeiro, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Segundo, os prazos de prescrição na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Terceiro, a abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe-a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Quarto, interrompido o curso da prescrição, o prazo voltará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Capítulo 6º do Rito Processual. Art. 151. A autoridade administrativa ou o servidor que tiver ciência de irregularidade no serviço público municipal, deverá tomar as providências necessárias para a sua apuração, mediante processo administrativo. Parágrafo único. O processo administrativo compreende a sindicância e o inquérito administrativo. Art. 152. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo e o prefeito, o presidente da Câmara, os secretários municipais ou autoridades do mesmo nível da Câmara Municipal, e os dirigentes de entidades autárquicas e fundacionais, quando se tratar de inquérito administrativo. Segunda, as mesmas autoridades referidas no inciso anterior e os diretores gerais ou autoridades de igual nível da Câmara Municipal, de entidades autárquicas e fundacionais, em cujos quadros de pessoal se encontram servidores públicos municipais à disposição ou no exercício de atividades, quando se tratar de sindicância. Art. 153. A sindicância será instaurada quando a falta funcional não se revelar evidente ou for incerta a autoria. Primeiro, a sindicância será procedida por três servidores do órgão do indiciado, sendo 2 designados pela autoridade que determinar sua instauração, e um indicado pelo sindicado, dos quais um deles nomeado presidente, e o outro secretário. Segundo, a sindicância deverá ser concluída no prazo de 15 dias, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período. Art. 154. Da sindicância poderá resultar e seu arquivamento, quando comprovada a inexistência de irregularidade.
Segunda, aplicação de pena de advertência escrita e suspensão quando comprovado o descumprimento de dever por parte do servidor, ressalvada a hipótese de que este descumprimento implique em penalidade mais grave. Terceira, instauração de inquérito administrativo nos demais casos. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, antes da aplicação da pena será aberto ao servidor prazo de 3 dias úteis para oferecimento da defesa. Art. 155. O inquérito administrativo será realizado por uma comissão permanente por entidade, composta de 3 integrantes, sendo um procurador judicial ou advogado, no cargo das entidades autárquicas e fundacionais, e 2 servidores estáveis e de categoria superior, ou equivalente à do indiciado quando não for possível a primeira hipótese, designados pela autoridade que determinar a instauração. Primeiro, um dos servidores estáveis será indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina. Segundo, o procurador judicial ou advogado será presidente nato da comissão, e sua designação será feita pelo titular do órgão jurídico, ao qual esteja subordinado por solicitação da autoridade competente. Terceiro, o presidente da comissão designará um servidor para exercer as funções de secretário e outros auxiliares quando necessárias. Quarto, a comissão terá duração de 1 ano, podendo seus membros ser reconduzidos para o período subsequente por uma única vez. Art. 156. O inquérito administrativo deverá ser concluído no prazo de 90 dias, a contar da publicação do ato que determinar sua instauração, prorrogável uma única vez, por 30 dias, por solicitação fundamentada do presidente da comissão de inquérito, antes de fim do prazo inicial, sendo competente para autorizar a prorrogação a autoridade que houver determinado a instauração do inquérito. Art. 157. O servidor designado para integrar a comissão poderá arguir por escrito sua suspeição junto à autoridade que tiver designado, dentro do prazo de 48 horas, contadas a partir da publicação da portaria que determinar a abertura do inquérito. Parágrafo único. Considerar-se-á procedente a arguição quando o servidor designado alegar ser parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau, ou amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos indiciáveis. Art. 158. Caberá ao indiciado argur, de imediato, a suspeição de qualquer membro da comissão, desde que se configure, com relação ao arguinte, qualquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo anterior. Art. 159. A autoridade competente decidirá da suspeição no prazo máximo de 72 horas. Art. 160. Compete ao secretário da Comissão de Inquérito Administrativo organizar os autos do processo, lavrar termos e atas, bem como executar as determinações do presidente. Art. 161. A Comissão de Inquérito Administrativo é competente para proceder a qualquer diligência necessária à instauração processual, inclusive sem exclusão de outras inquirições, bem como requerer a participação técnica de profissionais especializados e peritos, quando entender conveniente. Art. 162. Antes de encerrar a instrução e a fim de permitir ao indiciado ampla defesa, a comissão indicará as irregularidades e infrações a ele atribuídas, fazendo remissão aos documentos, depoimentos e as correspondentes folhas dos autos. Art. 163. As testemunhas que forem convocadas a depor, selo-o mediante comunicação escrita protocolar ou com aviso de recebimento postal, registrando-se o assunto, dia, hora e local de comparecimento, vedada a recusa injustificada. Art. 164. Nenhum documento será anexado aos autos sem despacho do presidente da comissão. Parágrafo único. Somente por decisão fundamentada do presidente da comissão de inquérito, poderá ser recusada a anexação de documentos aos autos. Art. 165. O presidente da comissão de inquérito, cumprindo o disposto no artigo 161, determinará a citação do indicado, para o prazo de 10 dias, apresentar defesa, sendo-lhe facultada a vista do processo na repartição, fotocópia do mesmo, ou extração de certidão narrativa, em regime de urgência. Primeiro, o prazo comum será de 20 dias, no caso de dois ou mais indiciados.
Segundo, achando-se o indicado em lugar incerto ou não sabido, será chamado por edital, com prazo de 15 dias. Terceiro, o edital a que se refere o parágrafo anterior, além de publicação no Diário Oficial do município, será afixado em lugar acessível ao público, no edifício onde a comissão habitualmente se reunir. Art. 166. No caso de indiciado revel, serão designados, para defendê-lo, um servidor, sempre que possível da mesma classe e categoria funcional, e um representante do Sindicato dos Servidores Municipais. Parágrafo único. No caso de não elaboração de defesa por um dos defensores designados, será considerada a que for apresentada. Art. 167. Com a defesa, o indiciado oferecerá as provas que tiver, podendo ainda requerer as diligências necessárias à comprovação de suas alegações. Art. 168. Depois de recebida a defesa de todos os indiciados e realizadas as diligências e perícias requeridas, a comissão de inquérito elaborará relatório. Primeiro, o relatório concluirá pela inocência ou culpabilidade do indiciado, indicando neste caso, as disposições legais transgredidas e propondo as respectivas penalidades. Segundo, o relatório determinará o montante e indicará os modos de ressarcimento na hipótese de prejuízo à Fazenda Municipal. Terceiro, concluído o relatório, o processo será remetido, sob protocolo, à autoridade que determinou a sua instauração, que proferirá decisão no prazo de 30 dias. Quarto, a decisão que reconhecer a prática de infração capitulada na legislação penal determinará, sem prejuízo dos procedimentos administrativos e civis, a remessa do traslado do inquérito à autoridade competente, ficando o original dos autos arquivados na repartição. Art. 169. Será permitida a intervenção de advogado constituído pelo indiciado, em qualquer fase do inquérito, sem interrupção de sua tramitação normal. Art. 170. A autoridade que determinou a instauração do processo administrativo informará o fato ao Procurador-Geral do município, que comunicará à autoridade policial, na hipótese de crimes de ação pública. Art. 171. Como medida cautelar, o prefeito, o presidente da Câmara Municipal e os dirigentes das fundações e autarquias, em suas respectivas áreas de atuação, poderão determinar que o servidor indiciado em inquérito seja afastado do seu cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da sua remuneração, para não influir na apuração da irregularidade. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por 30 dias, fim do qual serão os seus efeitos, independentemente da conclusão do processo. Art. 172. Ao processo administrativo aplicar-se-ão, subsidiariamente, as disposições da legislação processual civil e penal vigente. Capítulo 7º da revisão. Art. 173. A revisão de inquérito administrativo de que resultou pena disciplinar poderá ser requerida, quando forem aduzidos fatos ou circunstâncias capazes de justificar a inocência do servidor, ou inadequação da pena aplicada. Primeiro, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Segundo, no caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Art. 174. A revisão tramitará em apenso ao inquérito administrativo originário. Art. 175. O pedido de revisão, devidamente instruído, será dirigido à autoridade que houver determinado a aplicação da penalidade. Parágrafo único. Compete ao órgão de pessoal informar o pedido e apensá-lo ao inquérito administrativo originário. Art. 176. A revisão será procedida por uma comissão composta de três integrantes, sendo um procurador judicial que a presidirá e dois servidores estáveis, um dos quais indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina, de categoria funcional superior ou equivalente à do servidor punido, quando não possível a primeira hipótese. Art. 177. Serão aplicados à revisão no que for compatível às normas referentes ao inquérito administrativo. Art. 178.
Concluída a revisão em prazo não superior a 60 dias, serão os autos remetidos à autoridade competente para a decisão final. Art. 179. Reconhecida a inocência do servidor, será tornada sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.